Oi pessoal, esse vídeo tem o objetivo de explicar para vocês como funciona a parte de geração do script automático, né, de geração de dados, de inserção de dados nas tabelas referente ao trabalho 1. Eu pretendo criar um segundo vídeo mostrando para vocês algumas validações que vocês vão poder fazer ao final, quando já tiverem inseridos os dados, quando tudo estiver funcionando, para que vocês consigam verificar se os dados foram inseridos corretamente ou não. Mas nesse vídeo, então, o nosso objetivo é mostrar para vocês a parte inicial. Então é lógico que, como eu suponho que vocês têm um pouco a experiência com relação à criação de scripts, é por isso que eu decidi fazer esse vídeo. Então vocês vão ver que o exemplo que eu vou utilizar, ele cria um pedacinho do que é necessário fazer nesse trabalho, tá? Nesse trabalho 1, permitindo que vocês consigam compreender e depois expandir, incluindo no script tudo que foi solicitado para que ele funcione. E aí vocês vão consolidar um pouquinho também a compreensão do que vem a ser o script. Ele é muito poderoso, porque uma vez que ele esteja sintaticamente correto, ele rápida e muito facilmente ele cria os objetos para nós, insere dados para nós de uma maneira bem rápida, né? Então assim, o enunciado eu fiz vários ajustes, né? Mas ele nesse momento ele tá, não vão haver novos grandes ajustes com certeza. Nesse momento ele está descrito da seguinte maneira: ó, criar um banco de dados Oracle dentro da máquina virtual Oracle VM, né, dentro da nossa estrutura de laboratório e, portanto, dentro do Ubuntu Linux 11. Portanto, eu estou restringindo. Vocês obrigatoriamente têm que fazer esse trabalho nessa infraestrutura, nessa configuração de laboratório que nós temos, tá? Pode ser, obviamente, no computador de vocês, né? Mas é nessa configuração, tá? Não pode ser em outro banco de dados, porque a gente não tem como validar se, hoje em dia é cada vez mais difícil de fazer isso, né? A gente não tem como validar se foi vocês que fizeram, que dúvidas pelas quais vocês passaram, né? Esse tipo de coisa. Então eu obrigo vocês a fazer então nessa nossa infraestrutura, nesse Ubuntu Linux, nesse banco de dados Oracle Express que a gente tem para utilização. Então vai ter que ser criado um esquema de banco de dados chamado PROD, de abreviatura de produção, né? Com senha PROD, que recebe o cadastramento de pedidos feitos por um web server. Aqui é uma historinha que eu inventei, né? De um comércio eletrônico para carregamento de produtos para envio para uma, né? Enfim, né? Em uma, né? De 3 diferentes filiais espalhadas geograficamente. Filial 1, filial 2 e filial 3. A ideia é bem simples, né? Foi feito um pedido pela internet. Esse pedido foi feito por um cliente, né? Ele é registrado, ele possui itens e, obviamente, se tu está comprando alguma coisa, tu está comprando algum produto. Só isso aí, tá? Esse é o nosso esquema a ser criado. Eu vou falar, certamente já falei e vou falar para vocês ainda sobre isso em sala de aula também. Então eu já vou pular diretamente para o vídeo ficar um pouquinho mais objetivo para o que vocês vão fazer em termos do script. Então aqui é solicitado a criação de outros 2 objetos, uma trigger e uma stored procedure, tá? Isso aqui, que nem eu falei para vocês, vou detalhar em um outro momento, não nesse vídeo, né? Não é o objetivo dele agora. E aqui vem a questão. Vocês vão ter que criar um script que consiga ser executado, como eu falei no início do vídeo, tá? Como que vocês vão fazer isso? Ó? Eu peguei, então, e separei aqui um trechinho do que precisa ser feito. Ó. Então, vejam só. Aqui nós temos a criação do usuário, isso aqui estou dando então de presente para vocês, porque só isso daqui ó, já cria o usuário no banco de dados. Já vou falar um pouquinho mais sobre isso, tá? Eu estou também criando a tabela de produto, né, para vocês, e eu estou inserindo 3 produtos. É lógico que vocês vão ver que o enunciado está pedindo para vocês inserirem vários produtos, ó, aqui embaixo, né, ó, dados a serem inseridos. Então, são esses clientes que vocês vão precisar inserir, são esses pedidos que vão ter que ser feitos, né, são esses os produtos cadastrados e também itens de pedido, ó, então, né, todos esses aqui. Então aqui ó, eu estou inserindo apenas, na verdade, 3 produtos, ó, 111, o 112 e o 113. Aqui eles, ó, 111, o 112 e o 113. Só para vocês verificarem como que vocês vão fazer o script. Esse script ele faz tudo, tá? Ele vai fazer tudo no final, quando ele estiver pronto, tá? Deverá fazer tudo.
ou seja, ele cria o usuário, cria todas as tabelas do esquema, insere dados em todas as tabelas e depois cria aquela tabelinha que a trigger vai utilizar, né, que vai registrar o histórico de cliente, que vocês vão definir os campos, enfim, né? Cria a trigger, vocês não podem fazer a criação da trigger antes, até podem, tá? Porque ela vai fazer referência a essa tabela, então ela ficaria inválida, ela teria que ser recompilada. Agora, se vocês criarem a tabela a qual ela vai referenciar, né? Antes daí, a trigger ela pode ser criada com sucesso, porque a tabela já existe daí, né? E finalmente a procedure, né? Conforme o enunciado que está lá, certo? Então agora a gente vai fazer a conversão desse script parcial, né? Como ele está agora, para um script lá do Linux, certo? O que nós vamos fazer? Ó? Primeira coisa, existem diferentes formas, vocês poderiam fazer a execução desse script de outras maneiras e tudo mais, né? Mas eu optei por mostrar essa forma para vocês, tá? Se vocês tiverem dúvidas sobre outras questões, vocês podem falar comigo. Primeira coisa é o seguinte, ó, a gente vai executar esse script como sendo o usuário Oracle, né? Que é o nosso usuário padrão da máquina. E esse script, ele possui essa sequência de comandos, só que esses comandos não são executados no shell do Linux. Eles são executados dentro do SQL+, né? Então aqui vamos colocar aqui, ó, POS, por exemplo, né? Aqui eu estou dentro do SQL+. Eu não tenho como disparar um comando create user dentro do shell do Linux, porque o Linux não sabe o que é create user, o SQL+ sabe. Então a primeira coisa é garantir isso, ó. A gente precisa fazer com que a gente esteja dentro do SQL+. Quando eu estou dentro do SQL+, eu preciso dizer então, primeiro vamos colocar aqui então, ó, SQL+, eu preciso dizer que todos esses comandos aqui serão executados dentro do SQL+. Porque, como eu disse para vocês antes, senão ele vai pensar que alguns desses comandos são para serem executados no shell do Linux, né? Então, como é que a gente faz isso? Ó, a gente diz que a gente conecta no SQL+, colocando um delimitador de término de comandos, vamos dizer assim. Ó. Geralmente o que eu via era fim SQL, ou seja, uma string, um texto, que denota o fim da sequência de comandos para o SQL+, fim SQL. Né? A gente podia colocar outra coisa aqui, ó, fim do script. Poderia ser isso também. E aonde terminam os comandos do SQL+, teria que ter esse texto, ó, fim do script. Isso aí. Ou seja, somente esses comandos aqui é que fazem parte do hall então, de comandos a serem disparados no SQL+. Só que o SQL+, ele precisa se conectar em algum usuário com alguma senha. Quem tem privilégio de criar usuários é o usuário system, ou o sys, né? O sys é o proprietário do dicionário de dados de todas as tabelas e o system é a conta de administração geralmente utilizada. Então, a gente vai conectar no usuário system, né? Com senha 123. Acredito que eu devo ter falado na parte inicial do vídeo, que eu fiz um corte agora, eu não recordo, né? Que existem formas bem mais seguras de a gente escrever esses usuários e senhas, principalmente as senhas, claro, né? Dentro do Linux, né, e dentro do Unix. Então aqui ela está explícita como sendo 123, mas a gente poderia deixar ela oculta dentro de um arquivo que somente o root, o administrador da Linux, né, o Unix, pudesse ter acesso a essa senha, ou o próprio usuário Oracle, etc. Tem formas bem seguras de fazer isso, tá? Então aqui, ó, eu estou me conectando no usuário System para criar o usuário prod com senha prod, só que a tabela de produto que eu estou criando na sequência, não lembro se eu falei antes agora, na primeira parte do vídeo, mas aqui eu estou colocando um drop que é meio esquisito, mas não custa nada deixar, porque afinal de contas, se o usuário prod foi recém-criado, ele tem 0 objetos, com certeza, ele não vai ter essa tabela produto. Mas é uma praxe, mais ou menos, fazer com que antes da criação de uma tabela tenha o comando drop, tá? Não seria necessário que ele existisse. Só que quem vai fazer a criação desse usuário é, na verdade, a conta prod com senha prod, né, recém-criada. Ou seja, ele a tabela produto pertence ao usuário prod de produção, né? Então a gente tem que conectar nele para
fazer essa criação. Existem outras formas de fazer isso, tá? O próprio usuário system poderia qualificar, ele poderia criar uma tabela chamada prod.produto, né? A gente poderia modificar esse comando aqui, ó, também fazendo a qualificação, né? Qualificando com o nome do usuário antes. E isso também funcionaria, tá? Só que aí tu teria que qualificar todos os outros comandos DDL e DML na sequência. Então é mais fácil fazer assim, ó. Conecto no usuário prod e aí disparo os comandos que precisam ser disparados dentro dele. Que são todos os outros, diga-se de passagem. E aqui a gente finaliza, então, essa nossa demonstração de script. O que nós vamos fazer agora? Ó? Ctrl A, Ctrl C para copiar todo o código. E aqui, lá no Linux, a gente vai então, agora, eu tive problemas com a turma do ano passado, porque para tentar facilitar um pouquinho para eles, eu disse que eles podiam usar na criação de scripts o LibreOffice Writer salvando em formato texto, mas não adianta, ficam caracteres ocultos quando tu transfere arquivos, né, desse padrão, enfim, do Windows para o Linux ou o Unix, ficam caracteres ocultos. Então não sei se algum de vocês já utilizou alguma vez aquele protocolo de transferência de arquivos entre o Windows e o Unix, ou vice-versa, né, o FTP, de modo que a gente tinha que dizer se a gente estava transferindo um arquivo binário ou um arquivo texto, porque, como já devo ter falado em algumas outras ocasiões, o fim de linha do padrão Unix Linux é diferente do fim de linha do padrão Windows, né, aquele negócio de line feed, carry ad return. Então são caracteres especiais diferentes e essas transferências de arquivos se preocupavam com isso. Se a gente utilizar um editor padrão em formato texto, ou como diria o chat GPT, formato texto de verdade, né? quando ele estava lidando com isso, que é o Nano. Eu, na verdade, usei por muito mais tempo o VI, tá? Só que o VI é meio complicado, assim, ele é poderoso em alguns aspectos, mas ele é meio complicado, assim, de aprender. O Nano é mais simples. Então, se a gente utilizar o editor Nano, já vamos chamar aqui, ó, vamos chamar ele de script.sh, a gente pode fazer... Ah, desculpa, esse aqui é um teste que eu estava fazendo antes, ó. Eu vou sair daqui, vamos apagar esse arquivo aqui, ó, lmscript.sh. Ficamos sem nada agora. Agora sim, ó, nano script.sh, e agora sim, ó, Ctrl Shift V. A gente traz todos os comandos que nós tínhamos então lá do nosso Ctrl C para cá. E aí não ficam aqueles caracteres especiais ocultos ali dentro. Então agora nós vamos fazer o seguinte, ó. Estão vendo aqui um Ctrl X para fazer a saída. A gente podia salvar antes, mas não precisa. Ó. Eu vou fazer um Ctrl X. Save Modified Buffer, né? Ou seja, quer salvar sim. Vou pressionar a tecla Y. Não precisa ser Y maiúsculo, tá? Pressionei Y e agora ele está perguntando o nome para sobrescrever. Como a gente já tinha dado o nome na hora de abrir o arquivo, né? De criar o arquivo, só se eu pressionar um Enter, ele sobrescreve. Ou seja, o meu script.sh agora, ó, ele possui exatamente os comandos que a gente quer, ó, que vieram de lá e não tem mais aqueles caracteres especiais, tá? Ocultos. Então, o que acontece agora? Se a gente for ver o nosso arquivo script.sh, a gente vai ver que ele tem as propriedades padrão da máscara de criação de arquivos que está configurada nesse Linux, ou seja, ele cria arquivos RW para o proprietário, ou seja, o proprietário do arquivo pode ler o arquivo e gravar o arquivo. O grupo ao qual o proprietário pertence e todos os usuários que pertencem a esse grupo podem ler esse arquivo e gravar nesse arquivo também, portanto podem apagar ele, né? E outros usuários, quaisquer que sejam, podem somente ler esse arquivo, certo? Então, o que a gente quer? A gente precisa transformar ele num executável. Então, a gente precisa fazer o seguinte, que apareça um X aqui, ó, que é a letrinha que corresponde a executable, né? Executável. O que a gente vai fazer, ó? Não sei se devo ter falado já isso para vocês. Se vocês quiserem saber, entender um pouquinho melhor, obviamente podem consultar as redes, né, as IAs e tudo mais, mas aqui nós temos aquele formato binário, né, ou seja, se eu atribuir o número 4, eu tenho 4 mais 2 mais 1, que dá 7. Ou seja, se eu atribuir um número 7, eu concedo propriedade de leitura, gravação e execução para o primeiro conjunto que tem aqui, que é o próprio proprietário do arquivo, ou seja, chmod, ou seja, change mode, né, ou seja, as propriedades do arquivo para 7, que aí vai aparecer um xzinho a mais aqui, ó,
Eu vou manter essas propriedades em 6, ou seja, 4 mais 2, que é igual a 6, 7,5, portanto. E aqui eu vou manter as propriedades em 4, ou seja, eu vou manter outros usuários que não sejam o proprietário nem o grupo de usuários ao qual ele pertence, com permissão de leitura, ou seja, 764. Então vocês vão ver que com essa configuração no chmod, nas propriedades, né, permissões do arquivo, só vai aparecer um x a mais aqui, ó, chmod 764 script.sh. Vamos dar uma LL de novo. Olha o que aconteceu. Então, o proprietário agora tem permissão de execução. A gente poderia conceder qualquer combinação que vocês imaginem aqui de permissões para esse arquivo. Uma vez que eu tenha essa propriedade, então, para eu executar esse arquivo aqui, diferentemente do Windows, eu preciso especificar que eu quero executar ele a partir do diretório local. Isso só precisa ser feito para execução de arquivos, tá? O ponto barra, ou seja, o ponto barra indica um caminho relativo ao diretório local no qual eu estou neste momento. Portanto, ponto barra, diretório local, e agora o nome do arquivo a ser executado. Script.sh. Então, quando eu executar isso daqui, ele vai executar o meu script. Finalizando, então, o vídeo. Vamos ver se deu certo? Ó, é super rápido, né? A criação dos comandos é super rápida e super prática, uma vez que teu script esteja funcionando. Ó. Ele conectou via SQL+, criou o usuário no usuário system, concedeu os privilégios para esse usuário, conectou nesse usuário. Aqui já é um erro esperado, porque o usuário recém foi criado, ele não possuía essa tabela existente, tá? Não tem problema nenhum. Criou a tabela, inseriu as 3 linhas, executou o commit, finalizou o script SQL, portanto. Na verdade, o script é um script.sh, né? Que chamava um outro script SQL com comandos SQL. Quaisquer dúvidas, podem entrar em contato. Eu vou fazer um segundo vídeo com algumas validações para que vocês consigam saber se a inserção de dados, vamos colocar algumas consultinhas SQL lá, se a inserção de dados de vocês funcionou, porque daí o retorno que vocês vão ter nas consultas SQL tem que ser o mesmo retorno que eu tive no vídeo. Tá bom? Esse vídeo, então, encerra por aqui. Obrigado.